Olá, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando para o nosso Um Dedinho de Prosa. Todas as segundas e sexta-feiras, eu, Nara Coelho, tenho vindo aqui das 18 às 18h30 fazer um dedinho de prosa, uma conversa entre amigos, né? Sobre as diversas questões da vida, sobre o viver, o conviver, sobre os enfrentamentos da vida, sobre as dificuldades que nós enfrentamos, sobre a forma como nós enfrentamos as nossas dificuldades, né? De como que nós desenvolvemos os nossos relacionamentos, como que nós conseguimos ir caminhando na vida. A ideia é essa, é estar falando das coisas da vida, do cotidiano, do nosso posicionar-se, né, diante de todos os acontecimentos da vida. A gente sempre deixa muito claro que nesse Um Dedinho de Prosa, a gente não tem intenção de trazer verdades absolutas, verdades supremas, né, mas sim de uma prosa mesmo, onde todos os companheiros, todas as companheiras, todos os amigos, todas as amigas têm um espaço para se expressar, para colocar aí nos comentários o que pensam, o que discordam, o que pensam diferente. O que nós trazemos aqui é o nosso olhar sobre o viver e o conviver. Um olhar que traz o olhar de uma cidadã, de uma mulher, de uma educadora, de uma jornalista, né? Que acima de tudo é um ser humano. Acho que com suas histórias, com suas alegrias, com as suas perdas, com os seus ganhos, né? A vida é feita disso, né? Todo mundo tem algo que perdeu, algo que ganhou, né? Tudo está sempre no andar da carruagem, e cada um vivencia suas dores, suas alegrias e felicidades de uma forma. E a gente vem aqui se propor a conversar com você, trazendo os nossos olhares. Seja bem-vindo, Reinaldo, que bom te ver aí. Sandra, que joia, que bom, que bom. E aí nós combinamos que no mês de junho a gente ia conversar um pouquinho sobre como que a vida pode ficar mais leve, né? No dia a dia, a gente tende a fazer a vida mais pesada. A vida se torna mais pesada porque nós tendemos a complicá-la, a deixar ela mais difícil do que ela é, né? Nós é que complicamos a vida. Na verdade, a vida não é complicada, mas nós insistimos às vezes em complicá-la, né? Então nós temos conversado sobre isso. A gente já conversou um pouquinho sobre a nossa mania de querer demais, né? Tá sempre buscando mais, principalmente no que a gente fala em questão material, né? A gente quer uma casa maior, um carro mais moderno, um celular último tipo, e para ter esse mais, a gente sempre precisa se dedicar muito mais no trabalho, correr mais, se desgastar mais, e às vezes perde em qualidade de viver, em qualidade de estar com as pessoas que nós amamos, né? A gente já falou da importância da gente valorizar o nosso tempo, escolher com quem que a gente gasta, de que forma que a gente gasta, né? E aí nós temos falado assim, de vários pontos que vai nos ajudando a deixar a vida um pouquinho mais leve. Segunda-feira a gente falou da nossa mania de querer que tudo aconteça de forma perfeita ou sem que hajam erros, né? Nós estamos sempre com medo do erro, com medo de errar. Às vezes deixamos de fazer coisas boas, deixamos de dar passos à frente, de ir em busca de nossos sonhos, porque temos medo do erro. E precisamos nos lembrar que errar faz parte da vida, inclusive é um processo de aprendizagem, né? Errar faz parte do nosso crescimento. A gente só melhora, a gente só cresce quando a gente tenta, quando a gente arrisca, quando a gente busca. E para isso, claro que vão haver erros,
E isso não é, crime, muito pelo contrário, né? Quando a gente erra é porque a gente tentou. Só existe uma pessoa que não erra, quem não tenta. E aí ela já está errando, porque ela não está tentando. Então já é um erro, né? Então, nós falamos um pouquinho disso. Então, já tem da importância da gente se lembrar que tanto a gente nada também não são perfeitos, né? E aí também eles cometem erros, e às vezes alguns erros conosco, né? Algumas coisas que podem nos magoar, nos machucar, mas que a gente precisa lembrar que como nós, eles estão num processo de aprendizagem. E aí um pouco de tolerância, de compreensão e de diálogo ajuda bastante, né? Então nós temos conversado sobre essas questões. E hoje, particularmente, a gente pensou em duas coisas. Primeiro, porque nessa correria da vida que a gente tem hoje, onde a gente, correria bem entre aspas, né? Porque já que hoje a gente se desloca pouco no sentido exato de correr, tem feito muitos trabalhos de casa, não é? Mas implica em acumular coisas. Nós pegamos um hábito de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente está na hora do almoço, está com a família, e em vez de nós estarmos almoçando, vivenciando aquele momento, nós estamos respondendo mensagens no WhatsApp. Nós estamos atendendo ligações de trabalho, né? E isso não é bom. Isso não é bacana. Por vários motivos. Primeiro, porque há um desgaste maior nosso, fisicamente falando, né? Fisicamente, o nosso organismo se desgasta mais. Porque você tem que estar com a atenção dividida. E sempre que eu divido a minha atenção em 2, 3 situações no mesmo momento, eu exijo muito do meu organismo. É por isso que às vezes as pessoas infartam, porque elas exigem além do que o organismo consegue dar. E aí o coração, porque quando nós não paramos, quando nós não olhamos a vida, quando nós não tornamos a vida mais leve, a vida nos para. A vida arruma caminhos para nos parar e para nos fazer entender que o ritmo tem que ser mais devagar, né? Então é importante que a gente aprenda a pensar nisso. Que quando a gente esteja fazendo alguma coisa, a gente esteja fazendo por inteiro aquela coisa. Então, se é o meu horário de estar no trabalho, que eu esteja por inteiro. Se é meu horário de almoço, que eu esteja no meu horário de almoço. Que naquele momento eu desligue, né? Me desligue das questões profissionais, que eu me desligue do querer saber tudo o que acontece, né? Porque hoje um dos problemas nossos com essa possibilidade de comunicação que cabe na palma da nossa mão, que é o celular, que nos coloca em contato literalmente com o mundo, a gente criou assim uma ansiedade de estar constantemente em comunicação com o mundo. Então a gente tem que, Deus o livre que deu o bip da mensagem lá, do barulho do WhatsApp, e eu não vá ver o que está acontecendo no Messenger, no Telegram, no Facebook. Eu preciso estar sabendo. E aí nessa ânsia de estar sabendo, a gente está se desgastando. Primeiro porque a gente está recebendo muita notícia e informação que é inútil, né? Bem inútil, que não nos ajuda. Que não nos ajuda a melhorar, que não nos ajuda profissionalmente, mas nos carrega de energias, de tensões, né? Quanta bobageira vem. Às vezes deturpa, né? O que é sério passa a ser bobagem. Isso passa também a fazer com que a gente passe a pensar o que é, o que não é sério, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o caso daquele criminoso, do Lázaro. Tanta situação, o que ele fez foi gravíssimo. Quantas pessoas ele machucou? E hoje está virado numa piada.
né? Como que chega a parecer que o que ele fez não foi grave. E a gente fica correndo atrás dessas bobagens. Então é importante que a gente aprenda, primeiro isso, a filtrar. Né? A gente não precisa estar conectado e saber de tudo que acontece a todo momento, a todo instante. Isso muito mais nos carrega do que nos ajuda. E é importante que a gente procure aquilo que realmente vai nos ajudar, ou profissionalmente, ou como pessoa, que vai nos fazer crescer. Né? Escolher muito o que vem pelas redes sociais, vem muita bobagem, vem muita fofoca. Né? Vocês já repararam como vem fofoca no WhatsApp? Né? Aquilo vira um estupim, né? Espalha rapidinho. E às vezes são coisas que não são verdades, que são aumentadas, às vezes são coisas que machucam pessoas, né? Às vezes fotos de gente que se machucou, em situações de ridículo, as pessoas passam sem o menor critério. E esse tipo de informação é inútil, não nos ajuda, mas nós ficamos insistindo nelas. E às vezes, bem no horário que a gente podia estar usufruindo com as pessoas que de fato são importantes para nós, que de fato fazem a diferença na nossa vida, aquele momento que a gente está ali, ou seja de lazer, ou seja aquele tempo pequenininho, às vezes a gente tem para o almoço 40 minutos, 30 minutos, né? Mas que esses 30 minutos sejam dedicados àquilo. Primeiro, porque vai nos fazer bem fisicamente. Quando a gente está almoçando, jantando, e está fazendo aquilo sem estar se preocupando com outras coisas, o nosso organismo funciona muito melhor. Né? Nós, inclusive, mastigamos melhor os alimentos, mais devagar. Segundo, se nós estamos fazendo isso com pessoas que nós gostamos, há um benefício emocional muito grande. Mas é importante que a gente esteja por inteiro ali. Então, é que a gente pare com essa mania de fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Porque normalmente alguma coisa vai ficar mal feita e vai dar confusão. Né? Às vezes, quando eu falo muito a questão das refeições, porque é um momento que você vê muitas vezes que dá muito conflito. Porque às vezes as pessoas estão fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, né? E naquele momento da refeição alguém fala alguma coisa que é importante ser discutido e a gente não dá a devida atenção. E aí depois há uma cobrança, e aí vira conflitos. Então veja, não foi a vida que complicou, fomos nós que tornamos ela complicada. E se a gente desligar o celular por 15, 30 minutos, 40 minutos, né, se desconectar dele, não precisa desligar literalmente, mas desconectar dele por um tempo, o mundo vai continuar caminhando normalmente. E nós também. Né? Então a notícia não precisa ser neste momento, é preciso a gente aprender a valorizar os momentos que nós vivemos e estabelecer o que eu quero fazer em cada um desses momentos. Quando eu estou, por exemplo, no fim de semana de folga, eu tenho que usar esse tempo para estar de folga, estar à toa, estar no lazer, faz parte da vida, não é pecado. A gente não precisa. As mulheres têm uma mania, por exemplo, uma necessidade, vamos acertar, né, a palavra para não dar polêmica depois. Normalmente a mulher trabalha fora a semana inteira, no final de semana ela tem a sobrecarga do serviço de casa que acumulou. Concordo? Opa! Mas a gente pode, num bom diálogo, dividir um pouco mais essas tarefas, numa boa conversa, né? Podemos dividir mais essas tarefas. E entre todas as tarefas que nós temos, que nós sempre temos muitas tarefas em casa, ver aquelas que são primordial, fazê-las e o resto ir tentando levar durante a semana para sobrar um tempo para a gente relaxar, para a gente descansar de fato. E esse relaxar, cada um escolhe do jeito que quer fazer. Tem gente que o importante é se jogar em cima de um sofá e não fazer absolutamente nada, não pensar em nada, né? Ótimo. Para algumas pessoas, como a minha amiga Cleia ali, que entrou agora aqui no nosso bate-papo, no nosso dedinho de prosa, é pedalar
é sair andar de bicicleta. Não é? 10. O importante é que a gente faça algo, que nos faça bem, mas faça por inteiro. Né? Ache tempo para isso também. Mais uma coisa que a gente quer conversar bastante hoje, assim, falar, porque durante a semana algumas pessoas conversaram conosco sobre isso e a gente achou que era importante também conversar com vocês, é sobre a questão de nutrir mágoas. Nutrir mágoa, nutrir tristezas, nutrir desejos de vingança. Se tem uma coisa que torna a nossa vida pesada, que nos faz muito mal, que faz com que a gente dê passos para trás na vida, ou que a gente fique estagnado, é nutrir mágoa, nutrir raiva, nutrir ódio, nutrir desejo de vingança. Isso faz um mal danado. Isso faz mal físico, gera gastrite, gera câncer. Cada vez mais as pesquisas têm mostrado que vários tipos de câncer estão muito ligados às nossas mágoas, aos nossos ressentimentos. Então é importante que a gente pense neles para que a gente se livre deles. Né? É muito difícil trabalhar isso? Claro que é. A gente não resolve isso da noite para o dia. Né? Quando alguém nos machuca, quando alguém nos magoa, a gente sente e dói, inclusive dói fisicamente, não é mesmo? Mas o que é importante? Que a gente trabalhe em prol de superar isso. Esses dias eu vi uma frase, né, que a minha mãe já me dizia antigamente, que eu havia esquecido, e que esses dias eu vi a frase, e é bem isso mesmo, que quando a gente nutre mágoas, é como se a gente decidisse por segurar uma brasa quente, né, na mão, para num determinado momento jogar em cima de uma determinada pessoa. O problema é que enquanto eu seguro a brasa, ela queima a minha mão, ela machuca. Então, muito mais nos machuca a mágoa que nós ficamos nutrindo do ato, do acontecimento no momento, do que o acontecimento em si. Então é importante que a gente pare de vez em quando e faça uma limpeza, que é tirando fora as mágoas, os ressentimentos. Ah, mas fulano fez isso, eu vou perdoar, Olha, quando a gente perdoa alguém pelo que ele nos fez, a primeira pessoa que fica mais leve, a primeira pessoa que se liberta é quem perdoa. Inclusive, às vezes, a gente perdoa uma pessoa e ela não se perdoa. Então, quem vai sofrer é ela. Mas veja bem, a pessoa fez isso, fez aquilo, daí eu volto a conviver com a pessoa. Não, você não precisa voltar a conviver com a pessoa para você perdoar alguém. Perdoar alguém, de verdade, é a gente passar, né, superar aquela situação, não ficar relembrando, não ficar remoendo, não ficar cada vez que acontece algo parecido, a gente lembrar e dar mais uma sofridinha. Né? Superar uma mágoa é a gente saber que doeu, que às vezes até fica cicatrizes, ficam, né? Mas é a gente olhar para isso sem sofrer de novo aquele sofrimento daquele momento. Isso é superar uma mágoa. E perdoar é a gente conseguir olhar para o outro que nos fez algo sem desejar a ele nada de mal. Sem ficar com vontade de que o mal aconteça para ele. Porque às vezes a gente diz assim, não,
Mas eu não vou fazer nada de mal para o fulano. Tá? Tudo bem, passou. Né? Mas é só alguém vir contar que o fulano torceu o pé na rua, a gente sente uma satisfação interior. Né? Opa, fulano caiu na rua e legal. Né? Isso é estar nutrindo a mágoa. Isso é ainda não ter perdoado e estar preso. Porque quando a gente perdoa e quando a gente abandona a mágoa, tanto faz o que acontece na vida do outro. Né? Se vai bem, se não vai, é um problema dele. Certo? Então, e a gente fica muito mais leve. Né? Quando a gente faz isso, o nosso organismo se renova. As energias que vêm para a gente, quando a gente supera uma mágoa, não tem comparação. E quando a gente fala em energia, a gente não está falando só do que está externo, né? Que às vezes as pessoas dizem, energia, cosmos, coisa esotérica, né? Não, gente, o organismo responde. Quando nós estamos magoados, quando nós estamos nutrindo a mágoa, quando nós estamos pensando na raiva, quando nós estamos pensando na dor, quando nós estamos nutrindo a dor, o nosso organismo está produzindo uma série de substâncias que são toxinas. Porque vocês sabem que o nosso organismo tanto produz coisas extremamente saudáveis para nós, como ele tem a capacidade de produzir substâncias que intoxicam o nosso organismo. Então, quando eu dou vazão para a mágoa, eu estou autorizando o meu organismo a produzir substâncias que vão intoxicar, que vão fazer mal. E quando elas intoxicam, elas geram gastrite, elas geram tumores, elas geram inflamações, elas geram infecções. Sabe, às vezes aquelas pessoas que nunca saram uma infecção de bexiga, que nunca saram uma infecção de amígdala, não sara. Quando a gente está carregado de mágoas, de ressentimento, de ódio, não tem organismo que aguente, sabe? Então, a partir do momento que você vai trabalhando isso, o organismo vai melhorando, né? Em algumas situações, há retrocessos fantásticos, né? E emocionalmente a gente fica melhor. A gente fica, como diria uma amiga minha que é esteticista, até a pele fica melhor quando a gente está trabalhando essas questões. É fácil? Não é fácil, né? A gente superar algo que as pessoas nos fizeram? Não. A gente tem que exigir um pouquinho de esforço, mas o primeiro esforço é decidir que eu quero superar, que eu quero desculpar, que eu quero levar a minha vida para frente, né? Quando eu supero isso, eu me dou a possibilidade muito maior de ser feliz. Porque senão a gente fica com aqueles ressentimentos. Você fica sempre esperando alguma situação acontecer para você dar aquela cutucada. Às vezes a gente tem mágoas, ressentimento de pessoas que a gente convive todo dia. E aí a gente faz de conta que superou. Isso também não é nada saudável. Porque daí na primeira oportunidade a gente dá aquela alfinetada, aquela cutucada. E o que resolve isso? Nada. Só gera mais problema. E aí a vida às vezes complica, as pessoas, o clima nunca melhora, a situação nunca melhora, né, entre você e a outra pessoa, e isso interfere em todo mundo que está à volta. E a gente às vezes não vai nem se dando conta do quanto que a gente está remoendo, de quanto que a gente ainda não superou situação X ou Y. E uma das coisas que ajuda muito a gente a superar é a gente pensar nisso e falar disso. Nem que seja da gente mesmo como um espelho. E quando eu digo falar, é falar mesmo. Sabe aquela história de conversar com você no espelho? É conversar. Porque quando a gente fala, a gente põe para fora. É como se a gente fosse desenhando na nossa frente e a gente visualizasse.
E aí, quando a gente visualiza os sentimentos, é mais fácil de trabalhá-los. Tem algumas pessoas que têm uma vocação, eu brinco assim, para nutrir, né, o papel, a mágoa, aquilo que aconteceu tal dia, tal hora, né? Por isso eu não gosto de fulano. Tantas outras coisas já se passaram, às vezes o fulano já tentou fazer tantas outras coisas melhores para a gente e a gente não abre espaço para enxergar, por causa de uma coisinha que aconteceu num determinado tempo e espaço, naquele instante. Então, tomar cuidado com isso. Às vezes a gente congela a nossa vida numa situação em relação a outra pessoa, a uma situação que aconteceu. Às vezes essas situações aconteceram já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E existem aquelas coisas. E aí, quanto mais tempo vai passando, que você vai nutrindo, mais difícil vai ficando. É como se todo dia você fosse pôr numa pedrinha, dali a pouco você tem um muro, né? Se todo dia você pôr uma pedrinha, você vai formando um muro. E aí fica mais difícil de superar. Mas tudo é possível. Se o muro de Berlim caiu, por que nós não conseguiríamos derrubar os nossos muros de mágoas e ressentimento em relação a várias pessoas? E eu sempre digo que é muito importante a gente se lembrar, quando a gente pensa que alguém nos machucou, que alguém nos magoou, que alguém nos fez algo que nos fez mal, que aquela pessoa tem as suas dores e tem as suas imperfeições como nós temos. E será que nós conseguimos bater no peito e dizer assim, não, eu estou muito sentida com fulano porque eu nunca magoei ninguém, eu nunca machuquei ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém. Será que a gente consegue realmente bater no peito e dizer isso? Que a gente nunca machucou alguém? Às vezes nem era a intenção, mas machucamos. Às vezes foi com intenção. Nós não somos perfeitos e não somos o exemplo de bondade, né? Nenhum de nós é. Nós estamos aqui nos construindo e buscando cada vez mais trabalhar em prol do nosso crescimento, da luz, da perfeição. Estamos sim. Até quem nega isso acaba fazendo isso, né? Então, quando eu olhar para o outro, eu pensar nisso. E até que ponto o que o outro me fez é tão grande assim? Será que não sou eu que estou transformando isso em maior? Porque a nossa mágoa, quando alguém nos magoa de verdade, na realidade o que a pessoa conseguiu atingir foi o nosso orgulho, né? Ela conseguiu atingir o nosso orgulho. Então, até que ponto o meu orgulho vale mais do que o meu bem-estar, do que a minha paz, do que a minha alegria, do que a minha própria felicidade? A gente precisa pensar nisso, porque às vezes nós não conseguimos superar alguma situação com alguém, seja na área amorosa, seja no trabalho, seja na família, porque a gente tem aquele pensamento, não vou me rebaixar para fulano, para ciclano. Mas o que é esse rebaixar? Ser feliz é se rebaixar? Por que nós temos essa necessidade de dar o troco? Nós não precisamos dar o troco para ninguém. Sabe por quê? A vida é fenomenal. É fenomenal. A vida, o tempo, se encarregam de pôr todas as coisas no devido lugar. Porque já diz o ditado, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, se alguém nos fez algo, nós não precisamos nutrir ou ficar desejando ou esperando ou até se organizando para fazer algo, para dar o troco. Não, a vida faz isso por nós. Nós não precisamos gerar problema, né? A vida vai fazer isso.
Porque o que você planta, você colhe. Né? Já diz o ditado, que você tem direito a plantar o que você quiser. Você é livre para escolher o que você vai semear. Mas o que você vai colher, você não tem escolha. Aquilo que eu planto, eu colho. Não tem outro caminho. Não tem como ser diferente. Não é mesmo? Então é importante que a gente pense nisso. Que o nutrir a mágoa, o ressentimento, não nos ajuda. É como se a gente pendurasse no pescoço uma sacola, assim, né? E a gente saísse caminhando por aí, e cada vez que alguém atirasse uma pedra na gente, a gente fosse pondo dentro dessa sacola. Né? Vai chegar uma hora que a gente vai estar andando até meio torto, de tão pesado que vai estar. Né? Agora, se as pessoas jogarem a pedra, a gente pega a pedra, escamoteia, deixa de lado, né? Põe ela num lugar, joga fora, põe na lixeira, tem peso. É um processo. E é um processo que a gente se decide e vai aprendendo a fazer dia a dia. Vai se ajeitando dia a dia. Tá? Ninguém deixa de ter mágoa da noite por dia, ninguém deixa de ter raiva, ódio de alguém da noite para o dia. Não é simplesmente dizer não quero mais ter, não funciona assim. A gente se prontifica e começa a trabalhar. Cada vez que eu tenho um pensamento que vai me lembrar a pensar coisas ruins daquela, eu busco pensar outra coisa. Cada vez que eu sinto vontade de cutucar naquela ferida, eu penso, não, deixa acontecer, deixa passar, para quê? Foi bobagem. É ir trabalhando e devagarinho a gente vai se libertando. E à medida que a gente vai percebendo, né, que a gente não está presa a essa pessoa mais pela raiva, a gente descobre o quanto a gente é feliz, o quanto a gente está bem. Para encerrar, que nosso tempo voou hoje, né? Acho que foi muito rápido. Esse tempo conversando com um jovem que tinha tido assim, um desentendimento muito sério, amoroso, e o rompimento foi de forma muito drástica. Se machucaram muitas duas pessoas. Passado um tempo, durante um tempo foi nutrido, né, essa raiva, mas à medida que a pessoa começou a perceber que ela tinha que trabalhar, né, que não adiantava ficar nutrindo aquela mágoa, e passado um tempo ela se encontrou com essa pessoa e ela disse assim, sabe qual foi a maior alegria da minha, naquele momento, foi eu me dar conta que, né, eu podia conversar com aquela pessoa, não queria voltar ao relacionamento, mas também não desejava nem, né, nada de ruim a ela. E aí as pessoas disseram para mim assim, eu me senti livre, eu me senti leve, eu me senti bem. Eu até me senti esquisito de bem que eu me senti. Quer dizer, ela rompeu as amarras. É isso que a gente diz. Quando a gente supera a mágoa, o ódio, quem fica livre, quem fica leve, somos nós. E é disso que a gente está tentando falar no mês de junho. Tornar a vida mais leve. E um dos passos para a gente buscar tornar a nossa vida mais leve é a gente buscar vencer as mágoas, né? Superá-las. A gente não precisa nem ir lá e dizer para o outro, ó, te perdoei, não. A gente precisa sentir. Quando a gente sente que a gente perdoou o outro, que a gente liberou o outro, porque o outro siga o caminho dele, né? Soltou ele de dentro da gente e soltou-nos as mágoas, nós ficamos bem. Nós e o outro segue. Né? Se nos encontros da vida a gente tiver a oportunidade de se encontrar e conviver de bem com a pessoa, ótimo. Né? Se a gente achar que é uma pessoa que não merece a nossa convivência, manter a distância, não tem problema nenhum, é saudável. Né? É saudável. Então, mas é importante que dentro de nós a gente perceba que aquela pessoa é indiferente na nossa vida, ou seja, o que ela nos fez não nos afeta mais. A gente percebe o quanto isso literalmente nos deixa mais leve. Né? Bom, pessoal, a gente vai aí chegando, né,
ao final do nosso dedinho de prosa. Foi assim rapidinho, até me assustei aqui quando eu vi que o tempo já passou e nós já estamos em quase 40 minutos aqui de prosa, né? E aí a gente termina, então, primeiro desejando a todo mundo um excelente final de semana, né? Aproveitem para estar com as pessoas que é importante para vocês, de estar com vocês mesmo. Já repararam como a gente acha pouco tempo para estar com a gente mesmo? Estejam com vocês mesmo, porque a melhor maneira da gente amar o mundo é primeiro se amar, né? Então, lembre-se disso, né? Que a gente primeiro tem que se amar com as nossas imperfeições e com as nossas qualidades.